pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Na aula de hoje a gente vai estudar o objeto de conhecimento, a célula, certo? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar um pouco da célula, do que é a célula, das partes da célula, ok? Então a gente vai desenvolver a unidade temática vida e evolução e a habilidade 05. Vamos para a aula? Então, galera, primeiramente, vocês sabem o que é uma célula, certo? Todos os seres vivos têm célula, pessoal. As plantas têm células. Então, célula, pessoal, é a unidade estrutural de todo ser vivo, certo? Então, é a menor unidade dos seres vivos. Nosso corpo é composto por milhões de células, com formas e funções definidas. Isolada forma todo o ser vivo, no caso dos organismos unicelulares, ou junto com outras células, no caso dos pluricelulares. E o que quer dizer isso, professor? Organismos unicelulares, como está dizendo certo? São organismos que são formados, que possuem só uma célula. E organismos pluricelulares ou multicelulares são formados por mais de uma, por muitas células. Então, a célula tem todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. Então, a célula é fundamental, pessoal, para o desenvolvimento, para o funcionamento do nosso corpo, certo? Do corpo de qualquer ser vivo. O ser humano é constituído de cerca de 100 trilhões de células. Muito, né, pessoal? E todas elas, a maior é o óvulo, que possui o diâmetro do ponto final. As demais são invisíveis ao olho nu. Então, pessoal, não dá para a gente ver as células, certo? A olho nu, só com o auxílio de microscópios, de aparelhos, ok? Então, pessoal, a partir de estudiosos, de cientistas, certo? Querer mais saber sobre as células, eles criaram a teoria celular, certo? Então, novamente, pessoal, as células são unidades de construção do corpo dos seres vivos. Pessoal, a célula se alimenta. Como assim, professor? Se alimenta a célula? Sim, ela se alimenta. Ela reproduz, ela cresce, ela respira, certo? Processo chamado respiração celular. A célula também se divide. Então, o estabelecimento da teoria celular foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia, ou seja, do microscópio, certo? Atualmente é uma das generalizações mais importantes da biologia. O estudo da célula é um estudo muito amplo, chamado citologia, certo? Pessoal, e algumas células, elas são diferentes de outras, certo? As células que formam o organismo de muitos dos seres vivos apresentam uma membrana envolvendo seu núcleo, por isso são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota é constituída de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Como assim, professor? Existem células eucariontes, certo? E células procariontes. Pessoal, e as células também são diferentes, certo? As características de modo com a função que ela exerce. Por exemplo, a célula do nosso sistema digestivo, que ajuda a gente a digerir a comida, certo? São diferentes das células do nosso sistema respiratório. Então, diferente das células eucariotas, a célula procariota não possui membrana nuclear nem estruturas membranosas no seu interior. Então, vamos lá, pessoal. Células procariontes, ela não tem núcleo definido, certo? Não tem organelas membranosas, ausência também de citoesqueleto. Um exemplo são as células bacterianas, as células das bactérias. E a célula eucarionte, presença de núcleo bem definido, bem dividido, certo? Presença de organelas membranosas, presença de citoesqueleto. E o exemplo, pessoal, da célula eucarionte são as nossas células animais, certo? Do ser humano, de outros animais e vegetais, a célula das plantas. Vamos agora, pessoal, conhecer mais sobre as células, sobre as partes da célula, certo? Que compõem a célula. Membrana plasmática, pessoal, ou membrana celular, é uma espécie de película que envolve e protege a célula. Então, tem a função de proteger, certo? Tipo uma película, certo? A gente usa película em celular para proteger, né? A membrana plasmática serve para isso. Possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela regula a entrada e a saída de substâncias na célula, tipo um filtro. Através dela, a célula recebe oxigênio e nutrientes e elimina gás carbônico e outras substâncias. Então, é de grande importância, pessoal, a membrana plasmática para a célula.
Na célula vegetal, além da membrana celular, existe ainda mais externamente a parede celular, as células vegetais, certo? Células que compõem as plantas, formada de celulose. O citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. É constituído por um material gelatinoso, certo? Tipo uma geleia, chamado hialoplasma. Como vocês veem aí, pessoal, na imagem acima, certo? Na célula, a representação aumentada de uma célula, membrana celular, que eu falei que envolve a célula, ribossomo, certo? Núcleo, centríolos, retículo endoplasmático, citoplasma, lisossomo, mitocôndria e o complexo de Golgi. E a vesícula, que é a dobra temporária de membrana celular, ok? Como eu falei já da membrana plasmática, vamos falar do citoplasma, que é a região que abriga o citoesqueleto, certo? Que é uma parte que as células eucariontes têm. As organelas celulares e o núcleo. O citoplasma é uma matriz fluida que é formada basicamente de água, mas apresenta substâncias como proteínas e carboidratos. O espaço entre as organelas é chamado de citosol. Entre as principais organelas celulares podemos citar a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, o complexo de Golgi, os peroxissomos e ribossomos. Apenas essa última organela é encontrada também em procariontes. Então, a maioria dessas organelas, pessoal, são encontradas só em células eucariontes, ok? E o núcleo, que é presente apenas em eucariontes. O núcleo é delimitado por duas membranas chamadas de envoltório nuclear ou carioteca, que também é exclusivo, certo, de organismos, de células, na verdade, eucariontes. Essas membranas apresentam pequenos poros que garantem o fluxo de substâncias entre o interior do núcleo e o citoplasma. Essa estrutura, por conter informação genética do organismo, é essencial para o funcionamento adequado da célula, garantindo o metabolismo celular. Então, lá é onde está todas as informações do indivíduo, do ser vivo, na verdade. Todas no núcleo está o DNA, certo? Que é nossa identidade. Entre as organelas destacam-se mitocôndria, que é a usina energética das células, certo? Realizam a respiração celular e liberam a energia de que a célula necessita para as suas atividades. Então, é a fonte de energia da célula. Os vacúolos são pequenas bolsas que armazenam ou transportam enzimas, água, e os cloroplastos, pessoal, são organelas presentes apenas em células vegetais, responsáveis pela fotossíntese dessas células, certo? A gente sabe que as plantas vegetais, elas praticam a fotossíntese, né, pessoal? Os ribossomos, pessoal, fabricam as proteínas nas células, organelas fundamentais ao crescimento e à regeneração celular. O retículo endoplasmático é rede de canais, como vocês estão vendo aí, ó, e reentrâncias onde circulam proteínas, gorduras e sais no interior da célula. Complexo golgiense, o complexo de Golgi, formado por pequenas bolsas achatadas, certo? Essa parte aí, ó, amarelinha, a representação da célula em cima. Produz certos açúcares, modifica e armazena proteínas e outras substâncias. Também produz os lisossomos. E os lisossomos é a parte da célula que realiza a digestão dentro da célula, certo? De acordo com a alimentação celular. Centríolos são pequenas estruturas cilíndricas que participam da divisão celular. Então, galera, essas daí são as organelas e a importância de cada organela, certo? De cada parte das células, suas funções. A gente sabe, novamente, que a célula é a menor parte de vida, ok? Depois das células, as células compõem os tecidos, que compõem os órgãos, certo? O nosso coração, estômago, cérebro, cada célula de cada órgão e de cada sistema, certo? Sistema digestivo, sistema nervoso, cada célula vai exercer o seu papel, tem uma função diferente, não é assim? Então, pessoal, nossa aula hoje é até aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês tenham aprendido sobre a célula, essa parte fundamental, certo? Para os seres vivos. Próxima aula a gente vai revisar esse conteúdo, concluir, revisar com algumas atividades ou exemplos, ok? Então, pessoal, até a próxima aula e bons estudos!